Olá! Aqui, ó. Belezura. Vou esperar um pouquinho até o pessoal entrar. Olá, tudo bem? Foi difícil arrumar uma posição aqui para deixar o telefone, mas vamos lá, vou tentar mostrar aqui o kefir e aparecer um pouquinho também. Vamos ver se dá certo. O celular tá meio aqui no meio das frutas. Tentei deixar ele em pé aqui e com fio, porque eu cheguei quase há pouco em casa e o telefone tava quase sem bateria. Então ele tá conectado na tomada. Pois é, mas eu não tava conseguindo o ângulo, a minha cozinha é pequena e comprida. E aí, pra conseguir achar um ângulo aqui pra tentar pegar o kefir, pegar a pia, vocês me verem também, foi meio difícil. O melhor que eu consegui foi isso. Então vamos lá. Ontem eu coei o kefir e dei uma de Maria de primeira viagem. Eu pus no leite frio. E aqui em Portugal deu uma virada no tempo essa semana e deu uma esfriada. Então o kefir sofre influência do clima, tá? Para fermentar. Ele costuma fermentar e na verdade ele ainda não tá tão grossinho como costuma ficar. Tá vendo? Ele ainda tá meio líquido. E eu vou explicar para vocês esses detalhes, mas vamos lá. O que eu costumo fazer é isso, olha. Papel Scottex, esse papel absorvente que a gente usa na cozinha, é o que eu uso para tampar, para não entrar nenhum inseto. E uso uma fitinha, um elástico na borda, faço assim, tá? Deixa eu pegar aqui meu roteirinho pra gente ir seguindo e eu não esqueci de falar nada. Vamos lá, gente, pra quem tá querendo saber aí o que é o kefir, o kefir é essa bebida aqui, que é fermentada a partir do leite, tá? Eu nunca fiz com outros tipos de leite, mas dizem que pode fazer com leite de ovelha, leite de cabra. Eu só faço com leite de vaca, tá? Na minha experiência, eu já tentei fazer com leite desnatado, semi-desnatado, e o iogurte não fica cremoso, ele fica meio ralo, meio aguado. Então assim, o melhor leite pra gente fazer o kefir é o leite integral, tá? E ficar de olho pra ver se não tem adição de ferro. A minha primeira colônia, depois de muito tempo, eu consegui matar ela usando o leite ninho. Eu usava o leite do meu filho, ninguém consumia leite quase em casa, então só comprava leite do meu filho e usava o leite dele. E a minha primeira colônia nunca cresceu, nunca teve os grãos. Depois eu vou mostrar como é que são os grãos do kefir. Ele sempre foi meio esfarelado e não crescia, embora ele fermentasse. Depois que eu fui descobrir que tinha ferro no leite. E foi isso que matou minha colônia, até o belo dia que ela não aguentou e morreu. Então, cuidado com o leite com adição de ferro, tá? Leite aqui, eu uso esse, mas eu tô em Portugal, vocês aí no Brasil não tem esse. Eles chamam aqui de leite gordo, é o leite integral, tá? Eu usava aí no Brasil, a minha colônia gostava muito daquele piracanjuba. Tô lendo aqui o leite ninho, fiz com leite ninho. Esqueci, o gosto ficou horrível. Provavelmente é porque você deixou muito tempo de fermentação. Quanto mais tempo de fermentação, mais ele vai ficar ácido, tá? Eu vou explicar isso depois também. Então vamos lá. Então o kefir é essa bebida fermentada derivada do leite e quem vai fazer essa fermentação são os grãozinhos do kefir, tá? Eles vão ficar temporariamente submersos no leite e vão produzir o iogurte. A gente vai coar, vai consumir o iogurte e vai repetir todo o processo de fermentação de novo, que eu vou explicar para vocês como é que faz.
Os grãos de kefir são bolinhas que ficam juntinhas, parecem... Elas normalmente não têm... Nem sempre têm o mesmo aspecto. Tem algumas que assumem um aspecto de... tipo couve-flor, elas ficam várias bolinhas grudadinhas e parece mesmo a cabecinha de uma couve-flor. E outras são os grãozinhos separados, tem uns que fazem uma manta e ficam presas nessa manta. Então, assim, tudo é kefir e depende do estágio que ele tiver, ele vai assumir um formato. Não quer dizer que cada etapa da vida ele vai ter um formato diferente, mas vocês podem encontrar dessas formas, tá? Nessa colônia você vai achar diversos tipos de bactérias e leveduras que vão ajudar na recomposição da flora intestinal, tá bem? Por isso que o kefir é tão valioso e todo mundo gosta muito de usar, para cachorro também. Ele ajuda muito a recompor a flora intestinal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aos cuidados em si. Bom, os utensílios que a gente vai usar também são importantes, tá? Para fermentar, precisa ser num utensílio de vidro, tá bem? Eu ainda não gosto muito dessa garrafa porque a boca dela é estreita, mas é que eu não achei ainda. Eu tenho uma garrafinha aqui que é ótima, tipo de água. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa é ótima para fermentar, mas eu não achei mais, eu só tenho essa, então acabei ficando sem. Essa garrafinha é bem prática, porque você consegue botar, se tiver que mexer, fazer alguma coisa lá dentro, a colher entra, né? Então, utensílio de vidro. Gente, olha só, depois eu dou uma olhada, vou ver se eu consigo andar um pouquinho rápido, para depois olhar as perguntas. Então deixa para fazer as perguntas mais pro final, porque eu não vou conseguir ler as perguntas, tá bem? Então mais pro final vocês repetem, por favor, as perguntas que vocês tiverem em dúvida. O vidrinho, coador, tem que ser de plástico, tá? Por aquele... Tem gente que diz que pode usar o de alumínio, mas eu prefiro usar o de plástico. Então... prefiro não arriscar. Eu já matei uma colônia minha com um bendito ferro lá. Então, assim, eu não uso. Eu tenho a de plástico e uso a de plástico. A colher também, mesmo princípio, não uso de plástico. Evita de colher de pau por causa de contaminação. Então, a gente vai tentar mexer no kefir sem pôr a mão. Todos os utensílios o mais limpo possível. Eu aqui em casa eu tenho uma chaleira elétrica. Então eu gosto de ferver a água e enquanto eu tô mexendo eu jogo a água nos utensílios, tá bem? Então, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu tirar a garrafa aqui. Acho que dá, né? Eu tiro a água, né, porque tá fervendo, então... a gente não pode pôr os grãos em contato com água muito quente, que pode matar eles também, tá? O leite integral já falei. A quantidade de leite que a gente vai pôr são 500 ml para cada colher de sopa de grão, tá? Pra poder fermentar legal e não ficar nem ralo nem muito grosso, tá bem? Minha colherzinha. Aqui é importante não amassar os grãos, tá? Pra gente coar. Vou tentar botar mais próximo aqui. Queria mostrar ele mais grossinho, mas não foi possível. O meu iogurte costuma ficar mais grosso. Eu vou mostrar um restinho de iogurte que eu tenho ali. Jack deu pra implicar com a gata. Jack, deixa a gata. Então é importante não amassar os grãos, tá? A gente dá pequenas batidinhas assim, ó, pro iogurte cair. Ó.
aqui tá coado. Quero mostrar pra vocês como é que é o grão. Sem derrubar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, parecem umas pipoquinhas, tá vendo? Isso aqui é um bloquinho todo, tá todo grudadinho. Aqui tem mais ou menos, ó, uma colher de sopa. Aqui tá todo o kefir. Tá vendo? Tem mais ou menos uma colher de sopa. Não sei se vocês já viram, mas é comum quando você coa o kefir ficar uma gosminha. Não lavem, tá, o kefir. É importante que não lavem. Essa gosminha é o kefirã. É uma película que protege a colônia e isso faz ela ficar mais forte. Quanto mais tiver essa babinha, melhor, mais protegida ela tá. E ela perde muita energia tentando refazer essa gosminha. Eu não sei se dá pra ver aqui embaixo. Ó, isso aqui que fica aqui é o kefirã. E o que fica entre os grãos. Ó, não sei se dá... Acho que não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas fica mesmo pegando uma gosminha, tá? Então é importante não lavar. Não lava o kefir, tá bem? Nem com água, nem com leite. Coou assim, eu vou preparar a garrafa de novo, eu vou lavar, vou botar leite de novo. Dessa vez meu leite tá em temperatura ambiente, tá? Se tiver frio, é bom dar uma mornadinha, mas não pode botar muito quente, porque o leite quente mais mata a colônia. E o leite gelado, ele não fermenta, ele vai levar muito mais tempo para fermentar. Tá bem? Deixa eu lavar aqui a minha garrafa. Pra gente preparar de novo. Essa garrafa não é prática para lavar, tá? Porque eu não gosto muito dela. Gente, para quem tá começando agora com o cultivo, qual é a dica que eu dou? Para ajudar a dar um gás na colônia, que às vezes chega congelada, ou chega muito sem estar no leite, né? Muito tempo sem comer. O que você pode fazer? Acrescenta uma colher de sopa de leite em pó no leite que você vai colocar. Tá aqui, vamos botar de novo. O que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho de leite num copo só para misturar o leite em pó, porque eu não consigo misturar nessa garrafa. Aqui é muito difícil achar leite em pó, gente. Eu só acho esse aqui, eu andei olhando, mas não tem adição de ferro. Por acaso é o leite ninho, eles chamam aqui de nido, mas é o nosso leite ninho daí. Você faz assim, mistura uma ou duas colheres de leite em pó. Isso vai dar um gás de lactose para a colônia se alimentar, tá? E aí, o tempo de fermentação, vou botar aqui mais ou menos 500 ml, tem mais ou menos a metade. Deixa eu lavar aqui minha colherzinha. Vou botar de volta os meus iogurtezinhos. Outra dica legal é você pegar um pouquinho desse iogurte que você coou e jogar de volta na garrafa, tá? Pode dar uma misturadinha. Isso vai ajudar a acidificar um pouquinho o leite e tornar esse meio aqui mais favorável para a colônia fermentar, tá bem?
Vou só dar uma secadinha aqui, porque eu vou botar o papel. A gente bota o papelzinho na borda e fecha. E o que que eu faço? Eu embrulho um pano de prato pra ficar escurinho e mais quentinho, porque aqui tá um pouquinho frio. E boto dentro de um armário. Então, aqui ele já foi pra dentro do armário, tá? E vai ficar 12 horas lá fermentando. 12 horas, se o clima ajudar, tá bem? Aí no Brasil deve estar quente ainda, não sei. Mas se tiver quente, 12 horas é o suficiente, mas você pode deixar fermentar até 36 horas. Eu vou dizer qual é a diferença desse tempo de fermentação. 12 horas, quanto menos tempo ficar, menos ácido vai ficar o iogurte. E 12 horas, a princípio, é o tempo de fermentação para regular o intestino, para quem tem intestino preso também. Ele ajuda a dar uma regulada. E quanto mais você deixa fermentar, mais essa colônia vai consumir a lactose. Então, o kefir pode ser consumido pela maioria das pessoas que são intolerantes à lactose. Aí depende do grau de intolerância, tá? Então, vocês podem testar. Faz o tempo de fermentação e testa o consumo. Vai consumindo aos poucos e aumentando conforme for dando certo, né? Local de armazenagem eu já falei. Então, o que eu faço? Eu deixo 12 horas fermentando fora, ali eu boto dentro do armário, você pode botar dentro do forno, algum lugar que não for, claro, ligar, né? Algum lugar que ninguém vai mexer, que ninguém corra o risco de jogar fora achando que é leite estragado. Então, e depois eu boto mais 12 horas dentro da geladeira, porque senão eu vou ter iogurte a cada 12 horas. E aí fica difícil de conseguir consumir tudo, né? Então eu deixo 12 horas fora, 12 horas dentro. Se tiver mais frio, 24 horas de fermentação. Por exemplo, o meu hoje, como estava mais frio, eu ainda fiz o favor de botar no leite gelado ontem, ele não fermentou como fermenta sempre. Vou mostrar o iogurte. Olha a diferença de cremosidade desse iogurte, ó, para esse aqui. Ó, esse aqui tá bem ralinho, tá vendo? Ó, olha esse. Tá bem mais grosso. Então ele costuma ficar mais grosso do que isso, tá? Ele não ficou porque realmente tá mais frio e eu ainda fiz o favor de botar no leite gelado. Então não usem leite gelado, tá? A não ser que esteja muito calor e aí o leite vai para a temperatura ambiente mais rápido. Vamos lá. Eu falei do Kefirã também, né? Que é aquela película gosmenta que envolve a colônia. Então nunca lavar os grãos, tá? Para não remover essa proteção deles. E o Kefirã também tem ação anti-câncer, tá? Então consumir também não tem problema. Às vezes ele fica bem babento quando tá muito forte. É que minha colônia tá pequena porque eu já fiz uma doação e eu guardei também uma porção de reserva, tá? É bem importante também, assim que vocês conseguirem tirar uma muda, pelo menos uma colher de sopa, tá? Congelem para vocês terem de reserva, porque caso aconteça alguma coisa com a colônia de vocês, vocês têm outra colônia guardada. E a partir daí, congelou uma colônia para vocês, depois pode doar, tá bom? Eles no calor costumam reproduzir bastante. Alguém me fez uma pergunta se podia comer os grãos. Pode, nunca fiz isso, nunca dei pros meus cães, nunca precisei, mas pode, tá? Só não sei dizer a quantidade ao certo, mas uns grãozinhos não vai ter problema. É questão de sempre, eu falo, qualquer coisa que você vai dar pro seu animal, dá um pouquinho, ver como é que ele reage. É sempre bom fazer o teste, né? Em vez de dar logo de uma vez. Fica congelado quanto tempo? Cerca de 1 ano. Então,
De ano em ano é bom você renovar a sua colônia, tá? Bom, para reativar, alguém me perguntou, quando tá congelado, o que precisa fazer para reativar? Deixa descongelar. Você vai pegar, depois que descongelou, bota num potinho com pouca quantidade. Mesmo que tenha uma colher de sopa, não vai botar os 500 ml na primeira vez. Você vai colocar 200, 300 ml de leite, vai deixar 24 horas ele fermentando. Provavelmente ele não vai fermentar, você vai coar, vai fazer de novo, botar mais 200, 300 ml de leite, vai fazer isso uns 3, 4 dias até ele começar a fermentar. Você pode fazer ajudar com a colher de leite em pó, com a colher de leite em pó para dar um gás, tá? Isso leva cerca de uma semana, eles normalmente reativam, às vezes até um pouco menos, tá? Então, assim, 3 dias a uma semana eles reativam. A partir do momento que ele estiver fermentando, aí você passa para os 500 ml e normalmente. Vamos lá, agora a parte mais legal do kefir. Aprender a dessorar, tá? Porque a gente pode fazer tanta coisa com kefir que a gente não sabe, ao invés de só consumir aquele iogurte azedo que... Não sei se vocês gostam, mas eu não gosto muito não. Então pra mim eu tenho que estar adoçado, eu não consigo consumir. Então a maneira que eu consegui para eu consumir e para fazer minha família consumir, até meu filho, que é chato pra dedéu pra comer, foi inventar aqui algumas receitas. Inventar não, porque isso tem disponível na internet, mas fazer algumas receitas para conseguir consumir esse iogurte. Porque no Brasil, como era muito quente, eu fazia 1 litro de iogurte, assim, por dia ou a cada 2, dependendo. Então, era complicado, tá? Dessorar. Como é que a gente vai dessorar? Isso aqui eu trouxe do Brasil. São aqueles filtros de café, tá vendo? Com coadorzinho de pano. Aqui eu deixei, tá? 24 horas aqui nesse coador. Ele dessorou. E aqui tá o soro. Isso aqui, gente, é o soro do kefir. Isso aqui é o whey, tá? Isso aqui é o whey protein. Então, a gente pode fazer com isso aqui Yakult. Vou mostrar pra vocês como é que faz Yakult e fica idêntico. Idêntico. Meu filho consome isso aqui, tá? Então, Yakult. Então, para fazer o iogurte decente para humanos, é tentar deixar o menor tempo possível. Cerca de 12 horas. A melhor forma que eu consegui de fazer um iogurte decente foi essa. 12 horas fermentando fora e 12 horas na geladeira. Aí o iogurte não fica tão azedo, tá bem? Pois é, o marido da minha irmã toma isso aqui assim, puro, horrível. Mas falou pra ele que era whey e ele tava tomando, tá? Então, depois eu vou ensinar vocês a fazer o Yakult. Vou mostrar aqui o iogurte dessorado, tá? Isso aqui dependendo do tempo que você dessora ele, você pode fazer até queijo. Eu nunca fiz queijo, mas eu faço tipo um cream cheese. Isso aqui, olha como é que ele ficou. Tá vendo? Ele fica bem... Deixa eu pegar uma colherzinha aqui. O que eu faço com isso aqui? Eu faço tipo uma pastinha, ó. Ele fica bem cremoso, ele fica igual aquele queijinho Filadélfia, ó. O que eu faço? Com isso aqui a gente faz iogurte grego, isso aqui já é um iogurte grego. Ou você adoça do jeito que você quiser, com mel, com açúcar, com adoçante e consome como iogurte. Ou você faz uma pastinha. Eu gosto muito, sal, um dentinho de alho pequeno e especiarias que você quiser, tá? Pode usar orégano, eu usava com orégano. Aqui a gente tem um misturadinho de ervas e alho, que já vem com alho e umas ervas. Então, eu misturo isso, ponho sal e vou misturando e provando até eu achar que tá do meu gosto. O cheiro de ser maravilhoso. Isso aqui fica muito bom, tá? Fica muito gostoso. Fica tipo uma pastinha bem interessante de
alho e ervas. Você pode fazer também com atum. Eu já fiz com atum. Não fiz com mais nada porque eu não tenho muita criatividade para negócio de cozinha, não. Mas assim eu sei que fica bom. Então, olha só, gente. O tempo de validade também desse iogurte na geladeira é de cerca de 3 dias. Há quem diga que dure uma semana, mas aí é questão de provar. Eu não fermento muita coisa para não ficar mais de 3 dias na geladeira, tá? Quando ele tá dessorado, quando você faz queijo ou faz essas coisas assim, que aí já leva sal, leva alguma coisa, quando você adoça, ele costuma durar uma semana, tá? Deixa eu ver como é que tá. Ih, caiu demais. Tá quase. Mas ele tá um pouquinho ácido, porque ficou 24 horas fermentando. Hora do tempo. Tá? Acredito que isso aqui já é o suficiente. Só que depois você come com uma pastinha mesmo, com pão, torrada. Fica bem bom. Aí é usar a criatividade. Já tá bom. Pronto. Geladeira. Tá? Kefir. Kefir não. O Yakult. O Yakult depois eu posto eu vou botar nos stories, eu tenho. Tá no meu telefone. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não me engano, são 400 ml de soro. Só que aqui não deu 400, eu tenho 300 ml. Então são 400 ml de soro, 200 de leite. Então 4 para 200 é metade. Vou botar aqui mais ou menos 150. Vou fazer meio na orelhada porque eu não tenho a quantidade certa, tá? Então vai pra... aqui. E metade de um pacotinho desse, de midi de sabor baunilha com limão. Não é muito fácil de achar esse midi, mas também tem receita. Se você procurar no Facebook, no Facebook não, na internet você acha receita com laranja, acho que laranja, baunilha e limão. Tem umas com essência ou com o próprio suco da fruta. Eu nunca testei, mas esse aqui fica, com isso aqui fica idêntico. Então vou pôr aqui um tiquinho. Seria metade do saco, mas aqui eu tenho um pouquinho menos, então eu vou botar um pouquinho menos. O cheiro fica idêntico do Yakult. Já tá. Perfeito. Fica idêntico ao Yakult que você compra na farmácia, no mercado, tá? Igualzinho. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho anotado, que eu não esqueci de falar. De Sorá, o grego, o tempo de validade, eu já falei. A questão da lactose para os intolerantes, quanto mais tempo deixando fermentar, mais ele vai consumir a lactose. E nesses casos, para quem for intolerante, aí eu não aconselho você colocar o leite em pó, né, para turbinar, porque vai ser mais lactose para esses grãos consumirem, tá? Então, já falei de você verter um pouquinho do iogurte no leite novo. Muito importante, o leite já tá lá dentro, mas é bom, assim, principalmente no início, quando você tá reativando ele, de vez em quando, pelo menos umas 2 vezes durante o tempo de fermentação, você dá uma mexida no leite para você mexer a colônia e fazer esse leite circular ali para ele conseguir entrar em contato com a lactose, né? Porque às vezes ele fica paradinho ali fermentando e o leite tá ao redor ali, o que ele tá pertinho dele ele já consumiu, mas não consegue captar o restante. Então dá uma mexidinha que você ajuda, dá para ajudar também na fermentação. Mas não é pra ficar mexendo toda hora, tá? Isso aí 1 ou 2 vezes. Mais o que? O Yakult já falei. A quantidade
se deve dar para os cachorros, né? Então, tem uma quantidade aí que se deve dar, que tá indicada no site do Cachorro Verde, que é cachorros até 5 quilos, uma colher de chá, de 5 a 10 quilos, uma colher de sobremesa, de 10 a 20 quilos, uma colher e meia de sobremesa, de 20 a 35 quilos, uma colher de sopa, e acima de 35 quilos, 2 colheres de sopa. Assim, vou dizer que eu dou muito mais do que isso para os meus, e nunca deu ruim. É questão de vocês experimentarem. Quem nunca usou, você vai fazer a quantidade. Por exemplo, um bulldog tem ali entre 10 e 20 quilos. Então é uma colher e meia de sobremesa, tá? Vocês comecem com uma colher, vê como é que vai. Aumenta para 1,5. Deu tudo certo? Bota um pouquinho mais. O meu vai na orelhada, eu rego ali em cima da comida e vai. Ainda mais quando tem muito iogurte. E aí, para não deixar estragar, dou de orelhadas. Mas aqui ninguém tem problema, tá? Todo mundo consome bem, ninguém tem problema. E fica tudo ótimo. Então, desculpa, entrou uma chamada aqui, gente. Então, é isso. Vamos lá, o que eu tinha... Oi, entrou de novo a chamada, já despachei. Então, o que eu tinha pra falar era isso. E agora tô aberta lá as perguntas. A gente tem aí uma meia hora de perguntas para quem quiser tirar alguma dúvida. Então, mandem suas dúvidas. Quem mandou perguntas antes que eu não consegui responder, que eu não tenha dito aqui, pode mandar de volta que eu respondo. Podemos dar esse leite todos os dias? Pode. É aconselhado oferecer uma vez por dia, em uma das refeições, tá bom? Todos os dias. Porque que acontece? O kefir é um probiótico, então ele vai ajudar a repor a flora intestinal, a compor aquela flora intestinal dos cachorros e da gente também. Então é um ótimo aliado para a saúde. Assim, fora os benefícios do kefir, que tem várias vitaminas, vários aminoácidos, ele tem ácido lático, o kefir ele consome a lactose, reduz aqui diz, o metabolismo da colônia de micro-organismos consome a lactose, reduz a caseína, a albumina e outras proteínas, aminoácidos. Então é super rico em aminoácidos, por isso que aquele whey, quando você coa o whey, ali está todo concentrado de whey protein. Vocês ficam pagando caro aí no whey, faz kefir, dissora o kefir, consome o whey. Tá bom? Então pode sim oferecer todos os dias. Deixa eu ver lá. Como saber que meu kefir não deu certo? Então, ele vai ficar bem estranho, tá? Normalmente, quando a gente tem muito grão de kefir para pouco leite, ele dá uma coalhada, uma talhada. É normal ele ficar uma nata em cima e um pouco desse líquido embaixo. Tipo o whey, né? Ele divide. Se você misturar e ele ficar homogêneo igual o iogurte, ele tá normal. E o cheiro também. Se mudar de cor, ficar rosa, marrom, muito amarelado, deu ruim, tá? Se entrar bicho também descarta, porque contaminou. E se ele ficar muito grumoso, normalmente ele talha quando ele tá... Gente, vocês precisam ver isso. Olha isso. Esse cachorro é uma figura. Eu não posso com esse cachorro, não. Então vamos lá, já não preciso mais ficar aqui na cozinha, eu posso sair. Eu posso sentar, pelo menos. Então é isso, ele vai ficar com aspecto estranho. Foi o que aconteceu com o meu quando eu matei, ele ficou muito esquisito. E talhou, ele fica todo grumoso, ele fica bem estranho, tá? E muda de cor também, o cheiro fica um cheiro muito forte. Consigo congelar e oferecer em gelinhos? Olha,
o iogurte você pode fazer várias coisas. Você pode fazer Kong com ele. Eu costumo fazer aqui, amassar banana e misturar o kefir. Botar no Kong, você pode congelar ou não congelar. Eu bato, faço picolé, sorvete. Bato com frutas e faço gelinho. E ofereço para eles quando tá muito calor. Pode congelar sem problema, tá? Mas assim, é sempre melhor consumir ele fresco. Mas não tem problema nenhum fazer isso não, tá? Eu dou junto da alimentação, eu faço algumas receitinhas, às vezes eu uso o iogurte em receitas e não tem nenhum problema. Vamos lá. Pode pôr sabor nesse soro? Então, fazer o Yakult, você pode pôr sabor, ele fica Yakult. Se você misturar, depois eu posto a receitinha. Toma em forma de Yakult, ele vai ficar com sabor de Yakult. Você mistura, são 400 ml do soro, 200 de leite e metade daquele pacotinho de midi. E aí ele fica igualzinho ao Yakult. E aí ele fica, ou você pode fazer vitamina, em vez de acrescentar água ou leite, joga o soro, põe o soro. Se você for fazer suco detox, em vez de botar água de coco, bota o soro, tá? Então dá pra usar de várias maneiras. É que eu quero falar. Eu também quero falar. Também quero. E vamos lá, para tomar whey. Porque ele puro deve esse puro leite. E eu detesto gosto de leite. Não, então, quando eu pus ali o leite, eu botei o midi e ele fica com gosto de Yakult. É idêntico ao Yakult que você compra no mercado, tá bom? Não fica com gosto de leite, não. Cheguei atrasada. Como posso fazer o kefir? Então, para fazer o kefir, você precisa primeiro ganhar uma colônia. Então, você pode procurar por grupos Depois eu boto o link aqui do grupo que eu consegui a minha muda aí no Brasil. Eu trouxe a minha muda para Portugal, tá? Eu consegui trazer e já tô até doando, já consegui até fazer uma doação. Eu guardei uma muda para mim e já fiz uma doação. Então, você só consegue fazer o iogurte a partir de uma doação de uma muda. E aí a fermentação é feita com leite e os grãos do kefir, tá bem? Então, cheguei um pouco depois, onde conta esses grãos, Portugal. Então, Apolo, se você quiser, eu tenho uma muda congelada aqui, tá? Que eu tenho 2 mudas congeladas, uma é minha, de reserva, e eu tenho mais uma, eu posso doar, se você quiser. Eu tô em Belas, tá? Depois, se você quiser, me manda uma mensagem privada e a gente combina em algum lugar. Eu tô sempre ali no Colombo, de vez em quando lá no Corte Inglês, eu não sei de onde você é, mas se quiser, me fala. Mas eu acredito que no Facebook você encontre grupos de quem consuma e doe, tá bom? Eu consegui assim, através do Facebook. Mas quem? Essa pose de quem tá querendo irmão? Ah, não, minha filha. Aqui já tem 4. Só se a Berenice vier, aí a gente aceita. Mas aqui não entra mais ninguém. Com criança é assim, cachorro deve ser também. Pode ser, mas ele vai ficar querendo. Ele já foi o último. Voltei, vamos lá. Você já fez queijo com kefir? Então, eu sei que dá pra fazer, mas nunca fiz, tá? Pra fazer o queijo, você tem que deixar mais tempo ele dessorando pra ele ficar mais firme, tá? Mas tem receita, não é difícil de achar, não. Tem receita, tanto nos grupos de kefir, de correntes de kefir, quanto na própria internet, no Google você acha. Vamos lá, eu amo água de coco. Ilha da Madeira, será complicado? Ah, você é da Ilha da Madeira. Então, não sei se é complicado, mas se você não conseguir, pesquisa, porque às vezes as pessoas mandam pelo correio, tá? Então, às vezes você consegue pelo correio.
o que acontece, a minha primeira muda eu consegui pelo correio, por isso que ela veio menorzinha, eu não consegui desenvolver ela e matei por causa do... Em vez dela crescer e ficar forte, eu matei com o leite de ferro. Com ferro, né? Com adição de ferro. Mas você consegue. E aí é um pouquinho mais chato só de reativar, porque precisa reidratar. E aí é um pouquinho mais chato, mas você consegue sim, tá? O pano que você põe em cima é algum específico ou qualquer pano? Saiu aqui, mas voltei. Então, eu boto um pano de prato. Não, em cima não é pano. Eu ponho papel escota, que é aquele papel absorvente. Papel de cozinha. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui. Papel de cozinha, tá? Ou pode ser guardanapo também. Um guardanapo de papel. Põe em cima e passa o elástico. É só para ele respirar, porque... Na fermentação, ele produz gás carbônico, tá? Então, se você tampar com uma tampa, além de ficar mais ácido, porque você concentra o gás lá dentro, pode estourar e ele fica... Aí o iogurte vai ficar gaseificado, ele vai ficar meio efervescente. Também é possível fazer. Quem gosta de bebida mais gaseificada, pode tampar, mas aí tem que deixar 2/3 do... Só pode ocupar 2/3 do vidro, tá? Com o líquido. Tem que deixar 1/3 liberado para produção de gás. E o vidro não arrebentar. E o pano que eu ponho em volta é pano de prato, tá? Só pra deixar ele mais quentinho e proteger da luz. Cadê? Fala um pouco dos benefícios. Então, o benefício principal é a flora intestinal, né? Repor essa flora intestinal, ajudar a compor a flora intestinal com bactérias do bem. Então, você promove saúde, porque a saúde começa no intestino. Então, para cães que têm problemas de diarreia crônica, imunidade baixa, essas coisas, ajuda muito, muito, tá? Ele é um probiótico maravilhoso. E você tem controle do que você está dando, você que está fazendo em casa, você sabe como é que foi feito, não é industrializado. Então, essa é a maneira mais natural que você pode oferecer um probiótico para o seu animal, tá bom? Fora o tanto de coisas que tem naquele iogurte. Tem vitaminas, tem proteínas, aminoácidos, tem muita coisa ali dentro. Vitaminas do complexo B, você tem cálcio... Deixa eu ver o que mais. Vitamina K. Aqui não tem. Deixa eu ver se tem aqui. Eu sei que são as do complexo B. São as do complexo B, vitamina K, cálcio, fósforo. E tem também, por incrível que pareça, tem uma quantidade bem grande de vitamina D, tá? A vitamina D, principalmente para quem consome AN, é muito importante suplementar. Tá? Porque é muito difícil. O cachorro não converte vitamina D com exposição solar, tá bem? Então, o consumo da vitamina D tem que ser através da alimentação ou suplementado. Então, quem come AN, que faz lá a formulação de cálcio, normalmente o veterinário manda manipular junto do cálcio a vitamina D, tá bem? Então, é importante ficar de olho nisso. Então, deixa eu ver lá. Jack, 11, quase meia-noite, quer brincar. Aqui em casa a gente tá sempre inventando receitas assim. Afinal, somos 9 irmãos peludos. Pois é. Aqui, na verdade, a gente tem que inventar receita pros humanos, porque os peludos mandam ver no iogurte de qualquer jeito. Quando está no coador, pode tampar? Pode, tá? Porque você vai... para fazer o dessoramento, ele tem que ir pra geladeira, tá bem? Então, você pode tampar com plástico filme, porque a colônia não tá mais lá dentro, tá? Ali é só o iogurte, então não tem mais fermentação. Então, você pode cobrir com um plástico filme ou pôr um pratinho em cima, qualquer coisa, para não cair nada lá dentro e nem ficar queimado da geladeira, tá bom? Então, pode tampar assim. Papel toalha, pode colocar filtro de café também? Então, pode colocar o filtro de papel, né, que você diz. Pode usar o filtro de papel, mas ele é mais
Se for dentro desse coador de café, daquela cambuquinha de café, esse aqui, ó. Se você usar esse suporte aqui, beleza, ele fica bonitinho, tá? Mas ele rasga com mais facilidade. Eu gosto desse de pano. Na verdade, não é nem de pano. O que eu uso é um tipo nylon. Ele é bem legal. Não rasga, então é mais fácil de manipular. Porque quando você vai tirar, às vezes rasga e causa acidente. É só ter um pouquinho de cuidado, tá? Então pode usar o filtro de papel, é só ter um pouquinho de cuidado na hora de tirar para não rasgar e caiu tudo. Kefir, nem te conheço, já te amo. Pois é maravilhoso. Pra quem tem intestino preso, gente, é a salvação, assim. Eu dei pra uma amiga que tava grávida e tinha problemas, ficava dias sem ir ao banheiro, e o kefir pra ela foi a salvação. Achei que o sol passava vitaminas pra ele, ótimo saber. Pois é, não passa, tá? A vitamina D é através da alimentação ou suplementação. Minha bateria tá acabando. Pois é, também já tá acabando aqui o tempo. Temos mais 13 minutos e acabaram-se as perguntas aqui. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se vem mais alguma pergunta. Mas assim, não sei se vocês conseguiram anotar tudo, se sobrou alguma dúvida. Eu não tinha falado da questão do dessorar. Para dessorar tem que ir para geladeira, tá? O iogurte tem que ir para geladeira. E quanto mais tempo você deixar dessorando, mais firme o iogurte vai ficar e mais o whey vai sair. Tá bem? Então, é isso. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa, mas acho que acredito que a princípio é só isso. O iogurte, 12 horas fermentando fora e depois 12 horas na geladeira foi a melhor maneira que eu achei de não ficar muito ácido, tá? Mas aí, é claro, temperatura tem tudo a ver, tá? Quando o tempo estiver frio, ele vai demorar para fermentar, então você vai ter que deixar mais tempo de fermentação. Muito importante. Então, eu não gosto de juntar um iogurte no outro, não, porque a não ser que você vá consumir rápido e o iogurte for de um dia para o outro. Senão, eu não gosto muito de juntar, não, tá? Eu ponho em potes separados. Não sei se vocês viram, eu tinha um copo aqui. Era o restinho de um iogurte. Eu não quis juntar no que eu coei, nesse aqui que eu coei hoje, tá bom? Eu não gosto, não. Questão de... Mesmo porque a gente não tem certeza do tempo de validade, né? Então eu não deixo passar muito dos 3 dias quando tá o iogurte puro. Quando ele tá misturado com alguma outra coisa, adoçado ou com sal, eu deixo um pouquinho mais, porque você tem o açúcar e o sal que ajudam a conservar, tá? Agora, esqueci o que eu ia falar. Quando eu respondi se podia juntar. Eu ia falar alguma coisa importante. Meu pai. E agora? Interrompi o pensamento, esqueci. O que eu ia dizer? O iogurte... Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta e se eu lembro o que eu ia falar. A gente ainda tem 11 minutos. Gente, eu ia falar alguma coisa que era bem legal e esqueci. Opa! Fugiu da minha mente, não me lembro. Alguém tem mais algum... Quanto tempo fica no coador? Então, no mínimo 12 horas, mas depende da consistência que você quer, tá? Quanto mais tempo, mais soro vai sair, mais duro ele vai ficar, tá bem? Esse meu que eu tirei agora ficou 24 horas, tá bom? Não ficou... ficou 24 horas, eu coei ontem à noite, ficou 24 horas. Não, eu vi, acabei tentando, eu vi a pergunta, eu que me interrompi, fui responder para não esquecer de te responder, esqueci o que eu ia falar. Então, a princípio mas a história das 12 horas solta o intestino, 24 horas regula e mais de 24 horas prende. Então, a partir de 12 horas a gente já começa a regular, já dá uma, assim... Eu faço a fermentação de 12 horas e depois passo... lembrei o que era para falar. Deixa eu falar para não esquecer. A questão... Ai, meu pai, me interromperam de novo.
Vamos lá. Lembrei, esqueci. Aff! Meu marido chegou e me interrompeu. Então, vamos lá. 12 horas. Eu deixo 12 horas fermentando, depois vai 12 horas para geladeira. Lembrei, as 12 horas de geladeira. Para conservar. Se vocês forem viajar e não tem ninguém para cuidar do kefir, o kefir pode ficar dentro da geladeira até uma semana. No leite, tá? Os grãos do kefir no leite dentro da geladeira até uma semana. Mais do que isso não convém. Viajou, deixou o kefir dentro do iogurte, foi para a geladeira, chegou de viagem, coa, descarta o iogurte, bota novo leite, deixa fermentar e vida nova, tá bem? Se for viajar mais do que isso, mais do que uma semana, aí você coa o kefir, bota os grãozinhos num saquinho. Eu vou até mostrar aqui como é que tá o meu congelado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Põe num saquinho e congela. Ó, meu tá assim, ó. Tem mais ou menos uma colher de sopa de grãozinhos. É só coar e botar os grãozinhos puros dentro do saquinho e congelar. Era isso que eu tinha pra falar que eu tinha esquecido. Vamos lá, eu já deixei o meu bem mais de uma semana na geladeira, não sei como sobreviveu. Pois é, o negócio é esse, pode sobreviver, mas assim, você pode correr o risco de ter contaminação, tá? Porque fica muito tempo dentro da geladeira parado, e ele parado, ele dentro da geladeira, ele tá meio que hibernando, então ele não tá ativo, fazendo o trabalho dele. Então pode ser que ele sofra contaminação, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Para congelar tem que lavar? Não, não tem que lavar. Nunca lave o seu kefir, tá bem? Porque quando você lava, você tira o kefirã, que é uma gosminha que todo mundo acha nojento e lava por causa disso, mas aquela gosminha é a proteção do... Aquela gosminha é a proteção do kefir, dos grãos, tá? Quanto mais gosminha ele tiver, mais forte ele é. Então, não lave. É só bater coar no coadorzinho, bater para tirar pro iogurte descer, porque às vezes não desce, né? Não mexe, não fica mexendo com a colher, nada disso, tá? E não lava. Então, não se lava o kefir. Nem com água, nem com leite. Tá bem? Mais alguma pergunta? Ainda temos 7 minutinhos. Deixa eu fechar aqui, que já é meia-noite. Meu marido me chamou a atenção que eu tô falando alto e os vizinhos todos devem estar me ouvindo. Olá. Chegou alguém aqui de Lisboa. Então, queria mudas de kefir. Como consigo? Então, Marcita, quando você vier, se você quiser levar uma minha, você leva. A minha eu trouxe daí, tá bem? Eu tenho 2 mudinhas aqui congeladas. Uma que eu guardo de reserva para mim, caso aconteça algo com a minha. E outra que está aqui para doação. Se quiser, depois eu te explico como eu trouxe a minha e você leva pro Brasil. Só que eu acho que na sua bagagem de mão, não sei se você consegue. Pois é. Eu acho que consegue, porque se você botar os grãozinhos dentro de uma garrafinha térmica, como eu trouxe, e não tiver líquido ali dentro, eles vão passar no raio-x, vai ver que não tem líquido. Vai passar. Eu acho que vai passar, não vai ter problema nenhum. Tá bom? Mas aí é questão de ver. Eu não sei quem... Mas também tem grupos de doadores, tá? É fácil de conseguir. Eu consegui assim, quando eu tava aí, eu consegui num grupo. Depois também a gente vê e te fala. Eu vou postar a receitinha do Yakult, tá? Daqui a pouco nos stories lá. E aí deixo salvo nos destaques lá acho que eu tenho um destaque sobre kefir e eu deixo lá. Vamos lá, eita, e como eu sei que meu kefir tá contaminado? Então, normalmente quando ele tá contaminado, ele muda de cor, tá? Ele fica rosado ou fica marronzado, ele muda de cor. E aí muda o cheiro também. Então, assim, é conhecer como é que é a sua colônia, o odor dela,
E normalmente ele para de fermentar, ele talha o iogurte. Então dá para saber quando tem contaminação, porque acaba matando a colônia, né? Então dá ruim lá no iogurte. Então, esse kefirão é ótimo. O kefirão é a proteção da colônia e o kefirão é anti-câncer também. Então, quando tiver muito kefirão assim, se você quiser dar uma batidinha no coador, você vê que essa babinha fica descendo no coador por baixo. Você tira um pouquinho e pode consumir, tá bom? Só não convém tirar muito, né? Porque aí você tira a proteção dos grãozinhos e aí eles perdem mais tempo em produzir de novo, tá? Então, quanto mais kefir, mais forte é a tua colônia, mais protegida ela tá também. Então, gente, 3 minutos para terminar, tá bem? Se alguém tiver mais alguma pergunta ou se lembrar de alguma coisa depois, me manda por direct que eu respondo, tá bem? Então, vamos cultivar kefir, cultivar amor. O kefir é uma cultura de amor, tá? O kefir não se vende, então não comprem kefir. Tem muitos sites aí que vendem os grãos de kefir, não compre. A cultura do kefir é doação, tá? Então você pode fazer doação colaborativa. Doou uma colônia, dá de presentinho 1 litro de leite, se for kefir de leite. Se for kefir de água, você dá um pacotinho de açúcar mascavo, tá? Tem o kefir de água também, eu nunca consegui o kefir de água. Também eu acho que é mais fácil consumir o de leite. Eu não sou muito fã dessas coisas meio azedinhas. Eu acho que pra mim era o... Opa, tá sem som? Então, é porque eu apoiei o telefone aqui na bancada e tava no pano. Então, é doação, tá? Kefir é doação. Doação de amor, doação de bem-estar. Então, não comprem grãos de kefir. Tem muita gente vendendo, não comprem, tá? Só façam doação. Pode fazer doação colaborativa também, que doou o kefir de leite, você doa uma caixa de leite para quem te doou. Se for de água, 1 quilo de açúcar mascavo, tá bom? Então é isso. Podemos dar uma vez por semana aos bebês peludos. Marcita, pode dar todos os dias, tá? Em uma das refeições. Você pode oferecer todos os dias, não tem problema. Ele vai ajudar a repor a flora intestinal. É probiótico, tá, meu amor? Depois a gente conversa. Não sei se você chegou no meio da live, mas se tiver mais dúvida, a gente conversa, tá bem? E aí, alguém mais tem mais perguntas? Estamos lá no 1 minuto e meio final. A gente tá terminando. Se tiverem mais dúvidas, se lembrarem de alguma coisa, pode me mandar pro direct, tá bem? Aqui já tá quase meia-noite. E às vezes é difícil marcar essas lives assim, porque para vocês, muitos estão trabalhando. E aqui para mim são 4 horas a mais, né? Então, eu tenho que fazer muito tarde aqui para ter um horário razoável. Eu vou salvar, tá? Meu cão saudável. Eu vou salvar e depois você assiste. Mas você deve saber tudo de kefir também. Quer dizer, não sei tudo de kefir, é só o que eu pesquisei aqui e o que eu tenho, o que eu faço no meu dia a dia para conseguir consumir também, né? Porque não só a cachorrada aqui, mas faz bem pra gente também. Então, tentei passar um pouquinho da minha experiência e de como eu consigo também consumir ele